A gente continua com a série especial que celebra os 40 anos da Noreg Brasil. A história da entidade se entrelaça com a trajetória de uma mulher notável, Leia Emília Braune Portugal. Primeira presidente da entidade, de 1984 a 2001, Leia Portugal marcou época por uma liderança visionária, sua luta incansável pela valorização da classe notarial e registral e sua capacidade de unir e mobilizar os profissionais de todo o país. Em uma época em que a presença feminina em cargos de liderança ainda era rara, Leia Portugal rompeu barreiras e se tornou um exemplo de empoderamento e representatividade para as mulheres. Leia Portugal é a nossa convidada especial de hoje. Fiquem com a gente nesse episódio especial do Papo de Cartório. A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório. A gente recebe hoje a doutora Leia Emília Braune Portugal. Sua trajetória profissional começou em janeiro de 1961, quando foi nomeada para um cargo isolado de provimento efetivo no Tribunal Regional Eleitoral. Em 1967, obteve êxito no primeiro concurso para notários do Distrito Federal, tornando-se a primeira mulher a assumir um cartório na região, mais especificamente o segundo ofício de registro de imóveis de Brasília. Seu destaque e competência foram reconhecidos ao longo dos anos, culminando em sua eleição como primeira presidente da Noreg Brasil, cargo que ocupou de 1984 a 2001. Para preservar a sua saúde, a doutora Leia respondeu todas as nossas perguntas por escrito, e você vai ouvir com a ajuda de inteligência artificial. Doutora Leia, qual foi a motivação por trás da fundação da Noreg Brasil e quais eram os principais objetivos da entidade naquela época? Naquele tempo vínhamos do período pós-constituinte, ocasião que conseguimos colocar a atividade notarial e registral no texto da Constituição Federal, sendo consideradas atividades privadas exercidas por delegação do poder público, da qual o ingresso passou a ser através de concurso público de provas e de títulos. Na Constituição também havia a previsão da edição de 2 leis federais. Uma para regular as atividades na sua integralidade para todos os estados brasileiros e outra para tratar de regras gerais para a fixação dos emolumentos a serem percebidos pelos notários e registradores. Assim, o grupo de notários e registradores que trabalhou durante o período constituinte, à época congregados na antiga Associação dos Titulares Extrajudiciais do Brasil, a AATEB, entendeu que pela nova feição das atividades, ditada pelo texto constitucional, deveria existir uma nova entidade de caráter nacional e com representatividade em todos os estados e no Distrito Federal, destinada a congregar os interesses das duas categorias. E quais foram os maiores desafios enfrentados durante os primeiros anos de mandato como presidente da Noreg Brasil? O maior desafio foi juntar os interesses dos notários e registradores de todos os estados e do Distrito Federal de um jeito unificado. Naquela época, e até hoje um pouco, cada estado e o Distrito Federal tinham uma forma diferente de regular as atividades notariais e registrais. Também era importante conhecer as pessoas de cada estado e do Distrito Federal para tentar alinhar o máximo possível as necessidades de cada um nesse novo cenário que surgiu com o texto constitucional e na elaboração das leis previstas no artigo 236. Como era a realidade dos notários e registradores na época da fundação da Noreg Brasil e como a entidade contribuiu para melhorar essa realidade? Os titulares dos serviços notariais e registrais eram dispersos, até porque a regulamentação das atividades, tal como dito, era feita individualmente por cada um dos estados e do Distrito Federal, mas que deveriam passar a ter uma unidade nacional com direitos e deveres convergentes, refletivos nas novas legislações a serem criadas. Isso demandou um exaustivo trabalho em todo o país, de forma que todos os estados e o Distrito Federal fossem congregados em uma única entidade de caráter associativo, com representatividade em todos estes. Este, seguramente, foi o principal desafio da Noreg Brasil nos primeiros anos, e que levou um tempo considerável para ser concretizado. Para tanto, foi necessária a mudança de paradigma
no que concerne às atividades, que deixaram de ser auxiliares do Poder Judiciário para efetivamente se tornarem delegações outorgadas pelo Poder Público, com independência, direitos e obrigações. A unificação nacional das atividades certamente foi o primeiro e maior desafio que nós enfrentamos desde os primeiros momentos e que, de certa forma, perdura até hoje. Evidentemente, ainda que não possamos falar em uma unificação total e unitária, ao longo desses 40 anos conseguimos convergir nos principais pontos a respeito dos nossos direitos e obrigações. Quais foram as primeiras conquistas significativas alcançadas pela entidade sob a sua liderança como presidente? As primeiras e principais conquistas foi o reconhecimento da ANOREG Brasil pelos poderes públicos como a entidade representativa das categorias de notários e registradores no plano federal, perante os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. A interlocução e representatividade de notários e registradores junto aos poderes federais, pouco a pouco, passou a ser feita através da associação. É de se apontar o reconhecimento da representatividade da ANOREG-BR junto ao STF, Supremo Tribunal Federal, para atuar com legitimidade ativa e passiva perante o tribunal. E quais as estratégias foram adotadas para promover a união e a representatividade dos notários e registradores durante seu mandato? Foi estabelecido, até por definição estatutária, que a ANOREG Brasil seria composta de várias novas associações dos estados e do Distrito Federal, bem como pelos institutos já existentes, que representavam as diversas atividades concernentes aos notários e registradores. Portanto, a principal estratégia era formar as ANOREGs estaduais e do Distrito Federal, convergentes e unificadas com a ANOREG Brasil, no sentido de estabelecer um equilíbrio, dentro do possível, das necessidades de todo o país. Creio que esta foi a principal tarefa desenvolvida ao longo de vários anos e, às vezes, com certas dificuldades. Como a ANOREG Brasil lidou com questões de regulamentação e modernização dos serviços notariais e de registro durante a sua gestão? Os principais desafios iniciais eram as elaborações das leis federais previstas no artigo 236 da Constituição Federal. De um lado, a denominada Lei de Notários e Registradores, Lei nº 8.935 de 1994. De outro, a Lei Geral de Emolumentos, a Lei nº 10.169 de 2000. É importante ressaltar que os trabalhos e as atividades legislativas para a edição da Lei nº 8.935 de 1994 foram iniciados antes mesmo da fundação da ANOREG Brasil, pouco tempo após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, quando um grupo de notários e registradores ainda estavam congregados no antiga ATEB, que foi extinta com o surgimento da ANOREG Brasil. Esta transformação se deu ao longo de pouco mais de 5 anos e que se consolidou com a edição da Lei dos Notários e Registradores. Quais foram os principais avanços tecnológicos implementados nos cartórios durante o seu mandato na ANOREG Brasil? Naquela época começava a se falar em informatização, ainda de forma embrionária. Havia a necessidade de se retirar as atividades notariais e registrais do mundo do papel para ingressá-las no mundo virtual. Desde o início, se verificou que as atividades necessitavam acompanhar as transformações tecnológicas que se modificavam com surpreendente velocidade. A tarefa não era e não é fácil, mas, desde logo, se percebeu a imperiosidade de que as atividades deveriam passar a ser realizadas através do mundo virtual. Mas não podemos deixar de reconhecer que essa mudança se deu e se dá ao longo dos anos e das décadas. É importante ressaltar que naqueles anos houve o início da interlocução da ANOREG Brasil com os poderes públicos, notadamente o Poder Judiciário, para se firmar as bases necessárias para estas transformações. Mas não podemos dizer que desde o início houve um ponto de inflexão para a entrada completa da tecnologia, pois isso leva tempo e é constantemente aperfeiçoado.
Basta vermos como foi o surgimento da rede mundial de computadores, da telefonia móvel, os bancos de dados físicos e virtuais. As transformações cobram tempo. Como a Noreg Brasil trabalhou para promover a transparência e a ética na prestação dos serviços notariais e de registro durante a sua presidência? O principal objetivo era mostrar para a sociedade a nova feição da atividade notarial e registral a partir do novo modelo constitucional, não mais uma atividade que era considerada hereditária e vinculada aos poderes políticos para ser vista como uma atividade profissionalizada com acesso universal. Possivelmente o principal avanço para a atividade que está estampado no texto constitucional é o ingresso na atividade mediante o concurso público de provas e de títulos. Isto garante o exercício dela por todo e qualquer profissional do direito que se submeta e seja aprovado em um certame de seleção. Antes da Constituição Federal de 1988, poucas eram as unidades da Federação que realizavam os ingressos nas atividades mediante a seleção por concurso público. Podemos citar o caso do Rio Grande do Sul, no início da década de 60 do século passado, bem como o Distrito Federal, que no ano de 1967 realizou seu primeiro concurso público de ingresso, do qual nós participamos e logramos êxito, iniciando desde então o exercício na mesma serventia ao longo destas quase 6 décadas. É de igual importância citar que a Lei dos Notários e Registradores, para além de regular as atividades notariais e registrais, também tratou, por primeira vez, das questões éticas e de como devem os notários e registradores desempenhar as suas funções, tendo, inclusive, rígido caráter sancionador. Quais foram os maiores aprendizados e legados deixados durante seu tempo como presidente da Noreg Brasil? Os aprendizados foram os desafios enfrentados naquela época para se iniciar uma nova compreensão das atividades para a sociedade brasileira. Até porque houve uma profunda mudança no modelo de exercício dessas atividades, o que não foi fácil e que perdura até hoje. O legado foram os primeiros fundamentos para as atividades, que vão sempre sendo aperfeiçoados e modificados ao longo das décadas, pelas novas gerações que nos substituíram. E para finalizar, como a senhora enxerga o papel da Noreg Brasil na atualidade, considerando os desafios e avanços desde a sua gestão? Ao longo destas décadas, a Noreg Brasil se consolidou e passou a ter importante papel de representatividade da classe dos notários e registradores. Mas é um trabalho de constante aperfeiçoamento quase diário e atualmente com a desvantagem da velocidade do mundo moderno. Desafios são aqueles que dia a dia estão por vir, necessitando do olhar atento dos atuais dirigentes da Noreg Brasil, que evidentemente sabem conduzir os destinos da associação. A nossa equipe do Papo de Cartório e toda a equipe da Noreg Brasil agradece a doutora Leia Portugal por compartilhar a sua trajetória e contribuir para a classe notarial e registral. Esperamos que tenham gostado desse episódio do Papo de Cartório. Para mais informações sobre a Noreg e a atividade cartorária no Brasil, acessem o nosso site presente na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar as suas sugestões de temas para futuros episódios. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Papo de Cartório estão Alexandre Lacerda, Melina Rebuzzi e eu sou Jean Frois e fico por aqui. Até o próximo papo.